Seja muito bem-vinda, Thalita, mais uma live que a gente vai falar sobre produtividade hoje. Você é melhor do que ninguém, que é uma excelente coach de produtividade, especialista nessa área, sabe muito bem como fazer as pessoas serem muito mais produtivas. Então, eu te agradeço primeiramente por ter aceitado o meu convite, por estar participando da Maratona Medita Flex. É um prazer te ter aqui comigo. E eu tenho certeza que a gente tem muito o que agregar para as outras pessoas e para acrescentar e ajudar essas pessoas a serem mais produtivas. Vi, obrigada, boa noite. Muitíssimo obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar participando desse projeto tão lindo, né? E que vai trazer tanta expansão, todas as coisas boas para as pessoas que forem participar, né? Até para os kids também. E para mim é uma honra estar participando com esse tema de produtividade, que é um tema muito importante para todos nós, né? Fico muito feliz e honrada com o convite. Obrigada. Eu que agradeço. Tenho certeza que todo mundo vai colocar nossas dicas em prática e vai ver excelentes resultados, né? Porque não tem como falhar. Colocando o que a gente vai ensinar aqui agora, certeza que vai mudar radicalmente a vida das pessoas e elas vão ver diferença em pouco tempo. Mas me conta um pouquinho sobre a sua história, sobre como você se encontrou no meio do coaching, principalmente dentro da produtividade. Conta um pouquinho sobre quem é a Thalita. Então, Vi, eu trabalho no mundo corporativo há quase 15 anos, desde que eu me formei na faculdade e tudo. E aí, há uns 2 anos atrás, eu me sentindo muito incomodada. Começa a surgir aquelas questões, o que eu, né, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu propósito e tudo. E fui fazer um processo de coaching, de carreira mesmo, para eu entender se era a questão da carreira que estava me incomodando, né? E foi muito legal, porque nesse processo de coaching eu comecei essa jornada minha de autoconhecimento. Já fazia algumas leituras, mas não fazia muitas tarefas, não praticava muito, né? Aquela questão do interiorizar. E aí foi muito bom que despertou em mim essa questão de buscar evoluir cada dia mais. Eu conheci muito do meu perfil e fui descobrindo minhas habilidades. E eu gostei tanto da questão do coaching que eu fiz a formação, né, para ficar como uma segunda opção minha de trabalho. Mas na verdade eu falo que é a primeira. Que eu amo mesmo de paixão é o coach, né? Tô nessa transição de carreira aí. E é maravilhoso. E o nicho de produtividade, ele me escolheu, que eu falo. Porque no começo eu estava atuando bastante na área de carreira, só que muitos dos meus clientes chegavam até mim achando que era um processo de coaching de carreira, e no meio do caminho, você sabe como que é, né? A gente começa um processo de coaching num caminho e às vezes ele toma outro destino. E muitas vezes eu via que a pessoa precisava era estar mais, né, centrado, dar mais resultado, ter mais resultado, que é a produtividade. Então, aí recentemente agora, final do ano passado para cá, que eu fiz essa migração mesmo. Falei, não, agora eu sou do nicho de produtividade. E tem tudo a ver, porque flui bastante. Eu gosto muito de falar sobre isso, mesmo porque eu tenho aplicado muito no meu dia a dia. Com certeza, e faz todo sentido, né? Porque a pessoa muitas das vezes está infeliz na carreira e não percebe que ela só está infeliz porque ela não está conseguindo ser produtiva, que talvez seja realmente aquilo que ela gosta, né? Acaba gerando essa sensação. Quando você não tem resultado, né, Vi, você acha que é muitas outras coisas, o mundo está desabando. Mas às vezes uma correçãozinha de rota ali, você já consegue colocar tudo no eixo. Com certeza. A sua história em relação ao coach é muito parecida com a minha, porque eu também me descobri no coach por ter feito um processo de coach, buscando desenvolver a minha liderança. E aí eu até lembro que a minha coach pegou e falou assim: como que você quer desenvolver sua liderança se é a pessoa mais líder que eu conheço? Aí que eu fui entender o que era ser um líder, o que era realmente liderar. E me encontrei nesse meio, estou aqui até hoje. Então é um prazer ser sua parceira de profissão. E eu tenho certeza que essa vai ser só mais uma live que vai somar muito, tanto com o seu trabalho, você com o meu, e a gente vai produzir muitos outros frutos dessa parceria. Então, muito obrigada e vamos para o tema principal, que é produtividade para mulheres. Eu recebo muitas perguntas, mas assim, diariamente, de como que eu consigo ser tão produtiva, fazer tantas coisas e ter tantos resultados práticos, né? Porque falar todo mundo fala,
Então, Verdade. explica um pouquinho para a gente o que que é realmente produtividade. Então, Vi, você já até começou a falar uma coisa que é bem, o pessoal acha bastante, né, que tem a ver com essa questão de fazer muitas coisas, de estar ocupado. E começando de uma forma mais prática, eu vou explicar para vocês o que que não é produtividade. O que que não é produtividade? A pessoa estar ocupada o tempo todo, a pessoa fazer 1000 tarefas ao mesmo tempo. Mas o que eu posso afirmar, a minha concepção, o meu entendimento de produtividade, produtividade na raiz da palavra quer dizer a questão do produzir mesmo, né? De linha de produção, escala de produção. E nisso daí vem o quê? Os resultados, né? Sejam, vamos supor, uma linha de produção de peças. Nós vamos ter várias peças, nós vamos ter peças que vão ser boas e peças que vão ser ruins, que vai ter o refugo ali. E na nossa vida também é a mesma forma. A produtividade está aliada a resultados. Então, quando eu tenho resultados em cima do que eu estou fazendo, em cima dos processos, trabalhos, relacionamentos, eu estou tendo um fruto da produtividade, que é o resultado, sendo ele bom ou ruim. Sendo ele bom, ótimo, está alinhado com o que você está idealizando, com o que você está planejando. E se for ruim, ao menos foi feito, né? O feito é melhor do que o perfeito. Você só vai saber que está ruim para melhorar a partir do feito. Então, a produtividade ela tem muito a ver com a questão de você estar em movimento, mas estar em movimento de forma alinhada, através de um planejamento, através de ideias, né, que você coloca em prática, metas e objetivos, principalmente, para você fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito. E essa questão do na hora que tem que ser feito, entra uma outra palavrinha que está muito em voga também, que é a procrastinação. Parece um palavrão, né? E a procrastinação nada mais é do que de você receber uma recompensa imediata por aquele momento ali e eu deixo para fazer depois. Só que geralmente são recompensas baratas, né? São recompensas que não vão nos levar no nosso objetivo. E às vezes aí até a gente atrasa a gente, né? Oi? Em vez de nos levar ao nosso objetivo, atrasa o nosso objetivo pela recompensa barata. E muitas vezes, Vi, pode até nos tirar, né, do caminho do objetivo, porque é uma forma de sabotar a gente no resultado da produtividade. Então, o que é ser produtivo? É você setar o seu objetivo, sua meta e fazer aquilo que tem que ser feito na hora que tem que ser feito, sem desculpas, né? Porque dali você vai sim colher os resultados. E muitas vezes não deixar para fazer depois, porque não está do jeito que quer, porque está perfeito, porque nós estamos falando mais de um outro sabotador aí do perfeccionismo, né? Então, assim, o produzir, ele está ligado diretamente a isso daí. Não quer dizer trabalhar demais, não quer dizer se estar ocupado demais, e não quer dizer que quem é produtivo é aquela pessoa que está fazendo tudo ao mesmo tempo. Pelo contrário, quem é produtivo foca numa tarefa, começa, termina e tem o resultado. Quem faz muita coisa ao mesmo tempo pode ser que começa 10 e não termina uma. Né? Para mim, produtividade é isso daí, é o que eu tenho aliado para minha vida através de metas, né? Planejamento, principalmente, eu acho que planejamento é a chave da produtividade. Né? Você conseguir planejar, estruturar o seu dia, sua semana. A gente começa pela manhã. As dicas que eu dou para quem me procura muito, eu falo assim, gente, começa programando um dia antes a sua manhã, por exemplo. Da manhã você passa para o dia, do dia você passa para a semana. E a gente tem os objetivos, né, Vi? De curto, médio, longo prazo. Então, nada melhor do que planejar. Com certeza. Eu sempre falo isso para quem me pergunta sobre produtividade. Eu falo, gente, o cronograma é a base da produtividade. Não tem como ser produtivo sem planejamento, sem um cronograma. Não. Mesmo que você faça pelo menos o do amanhã, igual você falou. O que eu vou fazer amanhã? Amanhã eu tenho 3 compromissos inadiáveis, que são os principais, os mais importantes, que eu preciso ir. Ok, então essa é a minha prioridade. Depois disso, o que eu tenho que fazer? E se organizar no papel, porque se a gente deixa na mente, isso, eu já ia comentar. Tanta energia tentando lembrar,
E aí a gente Não existe planejar na mente, Vi, eu falo, não existe planejar na mente. O planejar até porque a nossa mente nos sabota, né? O nosso cérebro, ele não quer, né, fazer um esforçozinho para gastar uma energia, né? Até para lembrar que seja. Então, tem que ser num papelzinho, tem que ser num aplicativo no telefone, bloco de notas que seja, mas tem que estar, como se diz, transferindo aquela ideia, aquele cronograma para algum lugar que seja físico. Porque a mente da gente não dá para confiar muito, não. Eu falo que quando a gente coloca no papel é como se a gente estivesse assinando um contrato com a gente mesmo. E contrato a gente não quebra, entendeu? Então a chance da gente se sabotar ao escrever e fazer aquele compromisso é muito menor do que se a gente ficar, nossa, amanhã eu tenho que fazer isso. Não é assim, não é na sua mente. Põe pra fora. Libera sua mente para fazer outras coisas e põe pra fora isso aí que você quer fazer. Uma coisa que eu acho muito importante, e eu quero inclusive que você explique um pouquinho como que a gente pode aplicar a produtividade nas 4 principais áreas da vida. Ou seja, como que a gente consegue equilibrar essa produtividade para as 4 áreas da vida. Porque não adianta a gente ser produtivo 100% no trabalho e falhar com a nossa família. Não adianta a gente ser 100% produtivo na nossa saúde e falhar com o nosso espiritual, por exemplo, que são as 4 principais áreas, né? Que é o trabalho, que envolve finanças, que envolve a questão do dinheiro, da sua busca profissional, a pessoal, que é a autoestima, sua saúde, atividade física, a questão de espiritualidade, de busca de fazer o bem e se desenvolver, e a questão de relacionamentos, né? Que entra família, que entra amigos, que entra o lazer. Então, como que a gente pode aplicar essa produtividade de forma que as 4 áreas seja produtiva e equilibrada, sem ficar, né, nesse desequilíbrio de dar 100% atenção? Principalmente a gente que é mulher, que é automático, natural, ter sempre muitas coisas para fazer, porque a gente está o tempo inteiro pensando em muitas coisas e tem essa atividade de querer cuidar do outro, de querer cuidar do marido, do filho, da casa, ter o trabalho, ter a profissão e ainda querer ajudar na igreja, enfim. Mulher é 1000 coisas ao mesmo tempo, isso é nato nosso. Então, explica pra gente como que a gente pode ser produtivo nisso tudo. Vi, a gente estava falando sobre isso agora, né? E eu falo, a primeira coisa que a gente tem que ter é o quê? O planejamento. Esse planejamento, ele tem que ser assim, começar como um passo de formiguinha mesmo. E tem que ser através, principalmente, de uma mudança de hábito. Porque, geralmente, quando a pessoa ou a família, ela vem de um ambiente improdutivo, de relações improdutivas, né? Vai ser o reflexo daquilo ali, né? O homem é produto do meio. Então, não adianta eu falar assim, vou virar a chave e hoje eu vou ser produtiva. Né? Querer é uma coisa, mas na prática é difícil porque tá quebrando aquele padrão ali, né? Tá saindo da zona de conforto. Então eu falo que o aliado principal para a questão da produtividade coletiva, que a gente fala, em família, né? Aliando projetos, família, profissional, né, e tudo isso daí, o espiritual, né, que no caso, falando não só de religião, mas espiritual também, é o quê? É o planejamento, mas de forma alinhada. Geralmente, quem puxa essa fila é a mulher. A mulher tem esse feeling, né, de falar assim, olha, tem alguma coisa aqui que não está encaixando, não está dando certo, vamos mudar alguma coisa. A mulher geralmente ela dá esse start, né? Porque até porque a mulher também ela meio que comanda a energia ali da casa, da família, né? Meio que a cabeça ali do humor. Homem mais é questão operacional, questão mais de decisão. Mas enfim, a mulher, para ela começar, ela primeiro poderia fazer um planejamento. Mas ela tem que começar com novos hábitos, né? Deveria trocar um tipo de hábito. Que seja, vamos acordar mais cedo. Para acordar mais cedo, nós temos que dormir mais cedo, né? Para acordar mais cedo, aí vai acordar mais cedo. E o interessante disso daí é que, assim, hábitos, geralmente, a gente sempre faz uma troca. Geralmente, a gente deixa um hábito ruim e adquire um hábito bom, né? Saudável e tudo. E vice-versa também, né? Às vezes pode ser que a pessoa tenha uma troca do hábito bom para o ruim. Mas enfim, e o bom disso daí é que um hábito ele nunca vem sozinho. Ele sempre vem aliado de 2, 3 ou mais.
Mas o mais importante de tudo é a gente começar com um pequeno hábito que a gente consiga manter aquele propósito, setar aquele objetivo e conseguir realizar, que é a força dos pequenos hábitos, né? Para a gente conseguir comemorar aquilo lá e dar aquele gás, aquela vontade de fazer de novo. Porque a gente ativa os neurotransmissores, né? Vem a dopamina, a serotonina, a endorfina, a gente fica aquela pilhada, eu consegui, vamos de novo, amanhã vai dar certo. Porque aí é a questão do exemplo, né? Não adianta a gente estar em família, estar em projetos na empresa, estar na igreja e falar assim, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que ser produtivo. Não adianta. A gente precisa mostrar o resultado. E para conseguir ter esse equilíbrio, eu falo muito que é a questão da gente conseguir alinhar essas questões, saber, né, o que tem que ser, setar o objetivo e entender o que é que eu vou ter que criar para aquele hábito ele ser conduzido de forma que a gente vai conseguir. E é todo dia, e todo dia é de segunda a segunda. Né? Então, por isso que é muito importante a gente começar com um hábitozinho angular, né? Na inteligência positiva do Shirzad Chamine fala muito, olha, desculpa, do IG, né? Fala muito sobre essa questão do pequeno hábito, e que é o hábito angular. Quando a gente começa com um hábitozinho que seja angular, logo ele converge para outros hábitos. Por exemplo, se eu quero emagrecer, eu vou começar a tirar o açúcar. Primeiro eu tiro o açúcar do suco, depois eu tiro do café, já não quero tomar meio um refrigerante, tomo um zero. Aí na hora que eu já vou comer um doce, eu já acho muito doce, eu já começo a não querer comer doce mais. E por aí vai, por isso que o hábito ele não vem sozinho. E aliado, esse daí é o planejamento, né? Então, assim, precisa muito estar de forma cronológica, cronometrado, fazer tudo certinho, seguir à risca aquele planejamento, porque senão é muito difícil conseguir instalar aquele hábito ali. Mas é perfeitamente comum fazer. É normal a gente conseguir. Mas, assim, tem que ter um objetivo, a gente tem que ter um propósito em cima daquilo ali. Não só, hoje eu decidi ser produtiva. Né? Não, é uma dor que está latente na gente que a gente tem que corrigir daquela forma ali. Então, acho que principalmente a questão do planejamento, né? Ter o foco, você ter umas rotinas motivacionais, você vai fazer uma rotina de entrada, uma rotina de saída, né? Os objetivos e metas, uma meta bem definida, né? Com as especificidades, até a gente cita no e-book, né? De forma smart. E entender isso daí, né? A clareza do propósito e essas questões, o planejamento, o foco, né? A motivação através das rotinas, né? De ativação e de encerramento. Isso daí faz total diferença para a gente conseguir equilibrar. Isso é verdade. Uma coisa também que eu gosto sempre de lembrar é que não adianta a gente tentar copiar o que o outro está fazendo se a gente não se adaptar à nossa realidade, né? Por quê? Porque cada um tem uma realidade diferente. Pode ser, por exemplo, igual você falou da questão de acordar mais cedo. Pode ser que para mim, para você, super funciona acordar mais cedo e a gente consegue. Mas e para quem trabalha à noite? Né? Quem trabalha à noite não consegue acordar cedo. Por quê? Porque trabalhou a noite toda. Então, lógico, cada um tem que adaptar a realidade. Adaptar a realidade. Eu posso sim pegar as suas características de produtividade, as suas dicas, o seu passo a passo, mas aí eu tenho que colocar isso em pauta e falar meu dia a dia. O que eu consigo fazer e o que eu consigo adaptar. Porque muitas das vezes a gente acaba se frustrando, tentando copiar a realidade do outro, tentando copiar o que o outro faz, e a gente não consegue, porque a gente não está entendendo que a realidade do outro é diferente, a história do outro é diferente. E aí, Vi, foi muito legal você comentar isso, porque aí muitas vezes a gente compara, e é do ser humano mesmo comparar, e aí logo pode pensar assim, mas isso daí é para Vitória que dá conta, isso daí é para Thalita que dá conta, e muito pelo contrário, se eu conseguir, qualquer um consegue, né? Se eu não conseguir, a outra pessoa consegue também, né? Por que não pode ser a outra pessoa que às vezes eu vou modelar? Né? Que é essa questão de modelar, que nada mais é do que pegar o que você quer, aquelas características, aqueles hábitos para copiar, mas você adapta a sua frequência, a sua realidade, o seu dia a dia, o seu
como se diz, seu dia a dia mesmo ali, do que você está fazendo, né? Porque são trabalhos diferentes, horários diferentes. Então, assim, a questão é você produzir o resultado no horário que tem que ser feito, no dia que tem que ser feito, sem procrastinar, sem protelar e com o objetivo setado. Porque se a gente não setar um objetivo e ter aquele foco, é muito difícil a gente conseguir seguir o cronograma de horário. Porque sem o objetivo, sem o planejamento, sem o foco, eu não vou conseguir. Eu vou falar, não, isso daqui não é prioridade, eu deixo para depois. E aí é onde vem a bola de neve, que vai acumulando as tarefas. E como que a gente pode identificar o que é mais importante, o que é mais urgente, o que eu posso delegar para outra pessoa fazer? Porque eu tenho essa péssima mania de querer abraçar o mundo e achar que eu tenho que dar conta de tudo sozinha. Eu estou realmente me adaptando para entender que eu não sou obrigada a dar conta de tudo sozinha e que eu preciso ter pessoas para me apoiar nesse crescimento. E automaticamente a gente vai somando um com os outros e todo mundo vai crescendo junto, né? Porque a gente também não tem que dar conta de tudo sozinho. Olha o tanto de responsabilidade que a gente já tem. Com certeza. Eu sei bem o que você está falando, porque eu já fui muito assim, muito. Eu tinha que fazer tudo. Eu nem falava para as pessoas o que tinha que fazer, para elas não me perguntarem e eu falar não. Sabe? Então, tipo assim, tá precisando de alguma coisa? Não, não tô não. Tá tudo bem? Tá tudo bem. E 1 milhão de coisas para fazer, né? E isso assim, no trabalho, aqui em casa, na minha família, com meu esposo, com os meus filhos, com os meus pais, em geral, assim, em geral mesmo. E é uma carga, Vi, que pesa, viu? É difícil. E aí, até eu citei lá no livro, para a gente dividir com o pessoal, tem como se diz aqui, né, mais recente, mais atual, o pai da produtividade, né, que é o Christian Barbosa, ele fala sobre a tríade do tempo. E lá ele cita os 3 tipos de atividades que a gente faz no dia a dia da gente. E ele classifica, tem um testezinho no e-book, um linkzinho para quem quiser, né, fazer o teste. Através de umas perguntas, ele classifica como que você distribui as atividades do seu dia a dia. E aí ele cita, né, que nós temos atividades importantes, atividades circunstanciais e as atividades urgentes. Ele até cita um percentual que seria mais ou menos o adequado, né, de 70% no importante, 20% no circunstancial e 10% no urgente. O que seria o importante? Aquilo que a gente não tem, que é prioridade mesmo. É família, é saúde, é o trabalho, né? É o que a gente tem que fazer, porém, dentro do importante. O que seria o circunstancial? Circunstancial é o que eu tenho que fazer, mas não é tão importante, mas eu posso delegar. Eu posso dividir, eu posso programar para fazer depois, não é para ontem. E o urgente são aquelas coisas que surgem, assim, aquelas demandas que surgem que eu não estava preparada para fazer. Então, assim, são coisas que não estão muito sobre a minha gestão. Porém, eu tenho que destinar um tempinho do meu dia para essas coisas que não estão sobre a minha gestão. Então, o melhor seria o quê? A gente pegar essa esfera do programar tudo, que é o da parte de importante, o circunstancial, a gente separar o que é para delegar, o que é para dividir, o que é para programar. Porque, por exemplo, às vezes eu tenho uma tarefa que eu coloquei para fazer hoje, porém, o prazo dela não é hoje. Em vez de eu passar ela por urgente e sacrificar o meu importante, que é ficar com a família, por exemplo, eu posso programar ela no circunstancial. E aí deixar uma margenzinha para o urgente, para o urgente não chegar a afetar as outras 2 esferas. Então, é muito legal essa questão da tríade, porque faz um paralelo com o nosso dia a dia mesmo, né? De pessoal, profissional e tudo junto. Então, é muito bom. A partir desse momento que a gente entende como que hoje a gente está organizando o nosso tempo, fazendo essa gestão, né, das atividades do dia a dia, a gente vai começar a ter consciência do que a gente precisa delegar, no que a gente precisa dividir, no que a gente pode, não é nem postergar, mas é programar. Porque tem coisas que são, por exemplo, mensais. E se a gente não programa para fazer, a gente às vezes passa de um mês para o outro tendo que fazer 2 vezes. Vamos supor. Então, são coisas que, assim, quando a gente traz para a consciência,
nós conseguimos, inclusive, programar, dividir, delegar, né? Não delargar, delegar, né? Então, assim, é muito bom, a partir do momento que a gente tem essa consciência. E aí, dentro dessa questão da tríade, ele também destaca alguns passos, algumas etapas importantes, que é a questão da gente entender sobre a nossa identidade, como que a gente faz para definir objetivos e metas, para ter um dia mais produtivo, ter uma semana e tudo. Como que a gente faz para fazer um planejamento, até no e-book tem um passo a passozinho, como que seria legal para a gente fazer esse planejamento. Fala muito sobre a questão da organização também, que a gente precisa, a partir desse planejamento, ter uma organização, inclusive de cronograma, para a gente conseguir executar, colocar em ação e movimento aquilo que a gente tem idealizado. Porque muitas vezes quem procrastina muito e quem não é produtivo é quem fica muito aqui. Tem muitas ideias no papel, mas não tem em ação. Tem muitas ideias na cabeça e não põe em ação. Né? Então, assim, isso daí é muito importante para a gente entender e saber dividir no dia a dia nosso quais tipos de atividades a gente tem que dar mais foco, quais a gente tem que delegar, quais a gente pode programar. Exatamente. Nossa Senhora, saiu um monte de insight aqui agora. Eu falei, meu Deus, eu preciso dar um jeito de me organizar dentro desses 3 tópicos. É só passando o filme. Ficou passando um filme assim na cabeça, meu Deus, eu preciso começar a delegar, eu preciso decidir o que é importante, o que é urgente, porque tem dia que eu realmente abraço o mundo e acho que eu sou a Mulher Maravilha. Mas eu vou colocar isso em prática, Thalita. Muitíssimo obrigada. E eu espero que o pessoal de casa também coloque em prática. Gente, fica tranquilo que tá tudo muito bem explicado no nosso e-book. Então, vocês vão ter todos esses conteúdos para vocês, sempre que tiver dúvida, olhar, voltar, reler, ler. E tudo, igual a Thalita falou, com base científica. Nada do que a gente está falando é coisa da nossa cabeça que a gente criou. Não é groselha, não. Ainda não, mas pode ser que a gente venha criar também novas estratégias, né? É isso aí. Porque a gente está aqui realmente para co-criar e ajudar mais ainda. É isso aí. Somos seres livres. Hã? Somos seres livres. Com certeza. A gente está aqui para fazer o melhor. Então, você já falou da técnica da tríade, você já explicou como é dividido para a gente realmente colocar isso em prática, para a gente não ficar sobrecarregado. Você explicou sobre produtividade. E como realmente conciliar família, trabalho e projetos. Como que você faz isso? Me dá alguns exemplos, me explica um pouquinho como que você faz, até porque você tem uma família maravilhosa, você é muito bem na sua carreira, e você tem novos projetos, não só o seu trabalho na empresa, mas você tem vários outros projetos. É uma mulher empreendedora, uma mulher incrível. Conta como você consegue fazer tudo isso pra gente, Thalita. Vi, muito tempo eu passei assim por muita canseira, sabe? De entrar para trabalhar 8 horas da manhã, sair 10, 11, meia-noite, sabe? E me privar da convivência dos meus filhos, do meu esposo, da minha família, né? E outros projetos que nada. Assim, a minha rotina era trabalhar, chegar em casa, tomar banho, comer, dormir para o outro dia só pedreira. Mas eu entendi que eu que estava construindo aquela realidade. Porque eu não me planejava, eu não me organizava, eu ia trabalhar, eu queria fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu estava desse jeito que você falou, né? Não queria delegar nada, não queria entender de tudo, queria assistir todo tipo de aula, queria aprender tudo, queria fazer todos os cursos. E assim, vi que a gente não tem... Primeira coisa que eu precisei entender, qual que é o meu foco? Qual que é o meu objetivo nessa área da minha vida? Qual que é o meu objetivo na empresa? E eu comecei a fazer esse planejamento de curto, médio e longo prazo. E, gente, muitas pessoas falam assim, mas isso daí tem que saber fazer. Não é. Se você começar a colocar no papel o que você quer para daqui um mês, o que você quer para daqui 6 meses, o que você quer para daqui um ano, passa muito rápido. Mas se você não setar o seu objetivo, se não tiver uma meta, né, que seja uma meta plausível, uma meta que seja atingível, você não vai conseguir deslanchar nisso daí. Então, o principal, Vi, foi a questão do planejamento. Quando eu comecei a me planejar, comecei a me planejar da seguinte forma, no trabalho. Primeiro foi no trabalho.
Então, assim, tudo que eu tinha, que ficava pendente para eu fazer, eu já relacionava para o próximo dia. No finalzinho do dia, eu pegava a agenda de papel mesmo, e relacionava, olha, isso daqui eu não resolvi hoje para amanhã. Porque até então, a gente tem a nossa energia de tomada de decisão, ela é finita, né, durante o dia. Então, no começo do dia, a gente tá naquele pique, a gente quer resolver, quer faca nos dentes e tal. E aí, o que era mais complicado, eu deixava para o final do dia, porque eu ficava procrastinando, postergando. E aí, chegava no outro dia, fazia a mesma coisa. Eu virei, falei, olha, a prioridade é o que é mais difícil e tal. Mas foi através do planejamento. E desse planejamento, a partir desse planejamento, eu tive que começar a ter outros hábitos. Por quê? Para eu estar bem de manhã, eu tinha que dormir bem à noite. Então, não adiantava ficar na empresa até 10, 11 horas da noite, porque eu chegava em casa, ainda tinha que dar atenção, e tudo ia dormir 1 hora da manhã. E eu fui começando a inverter isso daí, através do planejamento, porque quando eu não fazia planejamento, eu não tinha noção de que eu iria ter que chegar mais cedo para no outro dia estar bem, para cumprir aquela agenda, aquilo que foi programado. E sempre eu ficava naquele looping, né? Aquele looping eterno negativo. Então, com o planejamento na mão e agendinha mesmo, tal hora isso, tal hora aquilo, deixando uma margenzinha entre um compromisso e outro. E quando a gente começa, a sensação que a gente tem de ir ali fazer aquele check, tipo assim, realizei, aquele ali é só quem passa por isso e começa a conseguir realizar, ter os resultados, que sente, que sabe externar isso. É um prazer da minha vida. É libertador. Fazer um check, falar eu fiz. Nossa, hoje eu consegui cumprir tudo que eu planejei. Nossa, você dorme assim até mais leve. E pode ser a coisa mais ridícula do mundo, mas a sua mente entende assim, ó, eu planejei, eu fiz, eu consegui. O segredo está aí, não é pela amplitude ou a importância do que você tem que resolver. Então, é muito importante, gente, colocar no papel, colocar no bloco de notas no celular, sabe? Fazer tudo o cronograma, tudo certinho, porque o movimento, ele gera ação. Você estando em ação, você vai mudar o seu pensamento. No que você muda o seu pensamento, você vai começar a adquirir novos hábitos. E é aquela questão do hábito que eu comentei em relação a todas as áreas da vida. Né? Um hábitozinho, ele carrega um monte de outros. Então, aos poucos, e é aquela questão, é todo dia. Porque a partir do momento que você falha um dia, o seu cérebro não entende que depois você está continuando. Tem aquela ruptura. Então, você tem que fazer todo dia. Por isso, o que é importante a gente começar pelos pequenos, os hábitos mais simples, né? E eu comecei assim, para conseguir aliar tudo isso daí, foi através do planejamento. O planejamento me trouxe novos hábitos e desse planejamento, hoje eu posso falar assim, que a gente acostuma tanto a fazer esse planejamento, que eu faço planejamento, por exemplo, mudei tem 10 dias, 15 dias. Antes mesmo de eu começar a mudar, eu já estava fazendo tanta lista, a louca das listas. Eu estava fazendo tanta lista que eu começava no caderno, e depois ia para o celular, aí depois eu pegava o celular e tirava foto do caderno. Sabe? Porque se a gente deixar no mental, não funciona. Sabe? Eu faço desse jeito. Eu tenho a agenda de papel, eu tenho o bloco de notas e eu ainda tenho um aplicativo no meu celular. E aí, cada um desses, ou às vezes eu repito a tarefa e marco em todos, ou cada um é para uma coisa. Tipo, a agenda de papel é para o meu trabalho, a agenda do meu celular é minhas metas pessoais, e o aplicativo é aqueles lembretes que eu preciso realmente que me lembra, porque não é uma coisa que eu faço. Então, cada um eu organizo de uma forma. Mas é melhor assim, Vi, mesmo que aparentemente seja bagunçado, não é. Porque ao menos você transferiu a ideia e tem alguma forma visível, uma forma que te desperta, né? Na audição, um alarmezinho, alguma coisa assim. Por quê? Porque na sua mente não vai ficar, porque aqui dentro ninguém quer trabalhar. Maior adversário que a gente tem. Então, é muito assim, começa pelos pequenos hábitos, os mais simples, que você consegue instalar com 14 dias, com 21 dias. E a sensação que você vai ter de ter conseguido aquilo ali
né, aliado com o planejamento, vai fazer você querer mais, 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 até virar uma louca das listas aí, tá tudo bem, mas pelo menos estamos tendo resultados. Aí logo vai estar querendo acordar 4 horas da manhã. Não, e acorda rindo, acorda feliz, acorda aplaudindo. Dorme rindo e acorda rindo. Isso aí. E uma coisa doida pra fazer alguma coisa. Que lembrar é que você, para criar um hábito, já tem vários estudos que comprovam isso, que é no mínimo 21 dias, né? Para o seu cérebro realmente entender, opa, peraí, é um hábito. A repetição. Quando estou começando um novo hábito, eu coloco tudo, até as coisas mais idiotas possíveis no meu check, né? Na minha listinha de fazer o check. Por exemplo, antes eu não tinha o hábito de meditar todos os dias, de manhã e à noite. Eu coloquei como meta para mim que eu ia meditar todos os dias de manhã e à noite. Antes de virar um hábito, eu ia lá e marcava. Hoje eu meditei de manhã e hoje eu meditei à noite. Quando já virou um hábito, porque eu já faço isso já tem mais de ano, eu já não preciso mais, porque também não é mais atividade, eu já faço automático, né? Eu já acordo, já faço minha meditação e tudo mais. Então, coloque até as coisas que para você pode parecer idiota e fala, não, eu vou fazer. Porque eu me sabotava. Eu acordava, por exemplo, em cima da hora, e se eu estava em cima da hora, eu não meditava. Eu não tinha me planejado, eu não estava ali com a minha listinha para meditar. E era o quê? Era uma prioridade para mim. É algo pessoal que me faz toda a diferença na minha vida. Então, coloca exatamente tudo. Começa assim do pequenininho, mas coloca esse pequenininho na sua lista. Porque a hora que você vê que você conseguiu, por exemplo, meditar todos os dias de manhã à noite, ou que seja só de manhã, seja por 3 minutinhos, você vai começar a aumentar a sua meta. E isso vai te gerar mais resultados, isso vai te fazer ficar mais motivado a continuar buscando isso, né? Que é o mais importante. E Vi, foi muito bom você ter falado isso daí, porque o que acontece? Muitas vezes, coaches meus, né, já aconteceu de fazer o quê? Falar, olha, faz uma lista. Ai, mas eu não sei o que eu vou ter que fazer amanhã, tem que esperar o dia de amanhã. Eu falo assim, gente, vocês não têm que, por exemplo, ir ao supermercado, começar pelas coisas ridículas, pelas coisas simples. Ó, eu tenho que ir à padaria, eu tenho que ir no supermercado, eu tenho que levar o filho na escola. Entendeu? Mas eu sei que isso daí já é um hábito, já é uma coisa que você tem que fazer, que você já faz naturalmente. Porém, a partir do momento que você começa a exercitar a lista, o planejamento, o cronograma e tá realizando aquilo ali, colocando check, olhando para aquilo e vendo que tá tudo ok, vai vir mais coisas. Por isso que eu gosto até de dar a dica de andar com um caderninho, né? Um espaçozinho de insight. Pega um espaçozinho de insight, coloca uma canetinha presa lá, coloca na bolsa e lembrou lista, depois coloca em ordem. Por quê? Porque às vezes a gente se sabota falando assim, não, isso daqui não precisa não, isso aqui não precisa anotar. Ah, eu não fiz porque estava em cima da hora. E isso daí vai ter inúmero, o que mais vai ter é desculpa para a gente não fazer. Só que aí depois vem a frustração, o arrependimento, e aí a gente se sente incapaz, acha que não vai dar conta, e fica nessa questão. Mas todo mundo consegue, só tá um pouquinho mais de força de vontade e dar o primeiro passo, gente. Tem que estar em movimento. O tal do movimento, gente, os coaches falam, né? Ai, o que é isso aqui de movimento? Mas é muito incrível, porque mesmo antes de eu entender sobre isso daí, eu falava assim, gente, o que é isso? Eu queria aprender, mas eu não colocava em prática. E quando eu comecei a colocar em prática, eu falei assim, gente, é surreal. Parece que flui, cai assim do céu, né? Igual você falando, um monte de coisa passando pela cabeça. Mas é porque nós estamos aqui agora conversando sobre isso. Provavelmente, se a gente não estivesse conversando sobre isso daqui, não iria passar na sua cabeça se você estivesse lá deitada no sofá, assistindo TV, né? Então, é muito incrível. Tem que estar em movimento, tem que dar o primeiro passo. Exatamente. Agora eu vou explicar o que a meditação tem a ver com isso. Porque, afinal, estamos falando de meditação, né? A gente ainda não falou, mas o tema principal também é meditação. Muita gente vem, quero meditar, mas não faz nada. Gente, mudança de hábito, não tem como. Se você não agir, você nunca vai conseguir realmente. Tanto que eu pergunto para as pessoas, você já tentou? Você já escutou uma música? Você já tentou pelo menos com mindfulness?
Você já fez uma meditação guiada, colocou no aplicativo, colocou no YouTube? Não, eu sei que eu não vou conseguir. Como que eu vou ajudar uma pessoa que sabe que não vai conseguir, se ela já tem aqui na cabeça dela? Já se limita por aí, né? Então, vamos lá. Como que a meditação pode ajudar as pessoas a ser produtivas? A Thalita falou aqui super bem que produtividade está relacionada com organização, com tomada de decisão, porque não adianta eu e a Thalita ficar aqui explicando 300 mil coisas para vocês, se vocês não quiserem fazer nada e ficar o dia inteiro no sofá reclamando da vida. Não vai adiantar. Você pode assistir esse vídeo aqui 1 milhão de vezes. Se você tomar a decisão de não fazer nada, nada vai mudar. Não é mesmo, Thalita? E aí, o que acontece? A gente vai começar com o autoconhecimento. A gente vai começar a meditar buscando o autoconhecimento. Então, primeira coisa, meditação é uma busca pelo autoconhecimento. Quando você começa a meditar, você começa a observar seu corpo, você começa a treinar a sua mente para ficar no presente, você começa a treinar a sua respiração, até a sua respiração se torna um hábito. Então, é uma mudança de hábito. E as coisas começam a fluir, igual a Thalita falou. A gente começa pelo um pequeno hábito que vai desencadeando vários outros hábitos. Então, se você começa a meditar 3 minutinhos por dia, com essa busca de autoconhecimento, essa busca de acalmar a sua mente, porque a nossa mente é 1 milhão de pensamentos por segundo, se você começa a meditar acalmando a sua mente, você vai começar a ter mais consciência daquilo que você precisa fazer. Você vai começar a ter insights, inclusive, do que colocar na sua lista. E você vai começar a ter um autocuidado, uma compaixão por você, uma empatia por você muito grande. E aí você vai começar, inclusive, a se priorizar nessa lista de produtividade. Você vai perceber o que realmente é importante, o que realmente é urgente e o que é aquilo que eu posso delegar, que a gente falou logo mais anterior, né? Então, olha que a meditação, ela desencadeia vários outros hábitos positivos. Eu considero a prática de meditação a base de todos os conhecimentos e de todas as práticas positivas que a gente pode colocar em nossa vida. Por quê? Porque ela gera autoconhecimento. Se ela gera o autoconhecimento, eu começo a buscar coisas boas para mim. Então, a gente começa a olhar para dentro. O que é a minha necessidade? Como que eu vou cuidar de mim? O que é a minha prioridade? O que eu preciso fazer amanhã? Além disso, a meditação possibilita que a gente acalma a nossa mente, que a gente fica mais consciente daquilo que a gente realmente precisa fazer e a gente consegue ter uma noite de sono muito melhor, que isso 100% influencia na nossa produtividade, porque se eu tenho insônia, se eu sou ansiosa, eu não sou produtiva. Se eu sou uma pessoa reativa, se eu sou aquela pessoa reativa, que qualquer coisa, se me olha torta, eu já tô armada ali, com os dentes armados. Gente, isso é um desgaste e um gasto de energia tão grande que você com certeza está gastando sua energia sendo reativo o tempo inteiro, em vez de você canalizar essa energia para algo produtivo, para algo que vai somar, que vai acrescentar para a sua vida. Então, esse link da produtividade com a meditação é, assim, essencial. Essencial. Tudo a ver. E a meditação não necessariamente precisa ser aquela meditação passiva, que a gente senta para meditar e fica lá que nem um Buda contemplando o silêncio. Não precisa, gente. Eu já expliquei isso 1 milhão de vezes e eu vou explicar assim. Não precisa parar tudo que você está fazendo e ficar 1 hora meditando. Você pode meditar enquanto você está dirigindo, prestando atenção na direção, 100% focado e concentrado ali no trânsito. Você pode meditar na hora do seu banho, aproveitando para fazer uma limpeza energética, para fazer uma limpeza não só do seu corpo, mas também da sua alma e da sua mente. Você pode meditar comendo, que são práticas de mindfulness. O mindfulness, a prática mindfulness, é a base da meditação. É o principal, é o pontapé inicial. Por quê? Porque você está treinando a sua mente a ficar no presente. E ao começar esse treinamento, você vai ficar cada vez mais presente, cada vez mais consciente. E quanto mais consciente você está e mais presente você está, mais produtivo você é. Por quê? Porque você não fica pensando no que você tem que fazer amanhã,
você não fica lamentando pelo que você não fez hoje. Você está ali, eu vou fazer isso, 100% concentrado. Não é isso, Thalita? Isso aí. Nossa, eu comecei com o Mindfulness e eu achava, literalmente eu achava que assim, para meditar tem que, né, estar no lugar certo, tem que estar em silêncio e tudo. Quando eu comecei pela meditação guiada, não conhecia o Mindfulness ainda, só que quando eu fui ver, procurando mesmo no YouTube, eu fui conhecer o Mindfulness, e aí eu entendi que o Mindfulness ele não quer dizer que eu estou meditando, como se diz, fala que é esvaziar a mente, que não, praticamente não existe isso, não tem como a gente, né, não pensar em nada. Mas é atenção plena, e assim, me cativa muito essa questão, porque muitas vezes a gente pensa que está aqui, mas não está. A gente está aqui no presente, eu estou aqui falando com você, mas às vezes eu estou pensando num lugar e tudo. E eu precisei desenvolver muito essa técnica para a questão de ter uma escutativa, né, uma atenção dedicada nos atendimentos, tudo. Então, eu consigo. Na hora que eu pego minha xicrinha de café ali, estou sozinha, eu medito ali no café. Né, na hora que eu estou fazendo alguma coisa assim, que é coisa minha mesmo, eu estou ali, do banho é ótimo também, para a gente, né, estar presente ali, sentir todas as sensações da água, do cheiro, né, e de tudo. Então, assim, estar ali no presente mesmo, e é muito bom. E faz muito sentido isso que você falou, não tem nada a ver com budismo, com religião nenhuma, inclusive até cientificamente comprovado, né, muitos neurocirurgiões, psiquiatras indicam, né, a prática de mindfulness, que traz muitos benefícios, e eu espero muito que essa geração nova aplique bastante isso daí, porque é uma questão que não é ligada, né, à religião, quebra um tabu. E a gente também tem que aplicar isso para as crianças. Por quê? Porque as crianças elas são muito mais abertas a esse aprendizado, porque elas não têm crença. A criança, por ela ser inocente, por ela ser a pureza humana, ela aceita as coisas muito mais fácil, muito mais aberta. Então, quando a gente começa a ensinar a criança a meditar desde cedo, ela aprende isso numa facilidade, ela começa a gostar, ela começa a ver os benefícios. E a meditação para a criança vai desenvolver a concentração, vai desenvolver o foco, vai melhorar o rendimento escolar, vai deixar de ser aquela criança ansiosa, porque a gente está numa geração em que as pessoas já nascem ansiosas, né? Já sai do útero com ansiedade. E a gente precisa ensinar essas crianças a meditar desde cedo, porque aí, quando elas estiverem mais velhas, elas já vão ter o controle da própria mente, das próprias emoções, elas não vão ter medo de frustração, elas vão ter a mente consciente, a mente presente, enfim, a gente vai falar sobre isso e muito mais nas próximas lives que vão surgir. Temos várias convidadas para falar sobre isso, meditação mãe-filho, meditação para mulheres, e assim, tá incrível o conteúdo, se deixar eu fico aqui falando o dia inteiro, a noite inteira, mas eu convido vocês para seguir o Instagram da Thalita. A gente deixou todos os contatos da Thalita no e-book. Se você ainda não se inscreveu no link, o link está na minha bio do Instagram. Então vai lá, se inscreve, já garante todos os e-books de todas as lives que vão ter. Tem muito conteúdo maravilhoso para vocês. E pode acompanhar a Thalita, que a Thalita todos os dias posta conteúdo sobre produtividade, sobre motivação. E aí você vai conseguir ainda mais ser motivado, se sentir ainda mais produtivo e não perder esse vínculo, que é muito importante. A gente tem que estar assim, cercado de pessoas produtivas que têm resultado e não só daquelas pessoas que estão ali para criticar. Essas pessoas que criticam, você isola, você tira da sua vida. Quem critica não faz, né, Vi? Então, assim, provavelmente quem está criticando não tem resultado. Então, você abstrai. A gente abstrai, finge que não está ouvindo e segue a vida. Então, eu quero agradecer. Muitíssimo obrigada. Foi incrível a nossa live. Obrigada, Vi. Eu que agradeço. Foi uma troca linda. Foi uma troca maravilhosa. Eu só tenho gratidão por Deus ter te colocado na minha vida. E eu tenho certeza que esse é só o primeiro de muitos outros trabalhos que a gente vai fazer junto. Então, grande para você. Te desejo tudo de melhor. E a gente se encontra em breve. E, gente, se vocês quiserem mais conteúdo, precisam seguir a Thalita. Não tem jeito. A Thalita, ela tem, assim,
o Instagram da produtividade, melhor que tem. Ah, obrigada. E para quem também vou colocar no meu IG, né? E vou marcar a Vi, gente, tem que seguir ela, porque ela arrasa nos stories todo dia com muitas dicas, muitos insights. Tem um canal no Telegram também, né, para interagir e tudo. E eu só tenho que agradecer, Vi, por esse convite, essa parceria. Tenho certeza que vão vir outros projetos lindos ainda aí para frente. E te agradecer de coração, agradecer sua audiência, seu público, e falar que eu estou à disposição e que nós estamos juntos até depois do fim. Isso aí, estamos juntos até depois do fim. Gente, muitíssimo obrigada. Beijo grande. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve e garanta todos os e-books. Tchau, Thalita. Beijão. Tchau!